Oi, 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 doutor Márcio, tudo bem? É um prazer ter você aqui novamente. Oi, pessoal, esses primeiros minutinhos. Neri, meu grande amigo, meu sonho é uma live com você, né, Neri? Tá difícil de sair. Quem sabe semana que vem, que a gente vai ser uma semana inteira dedicada à reforma tributária. Marcos, tudo bem? Bom ter você aqui. Hein, Neri, quem sabe semana que vem a gente não consiga nossa live. O professor Walter entrou, eu vou chamar ele e apresentar nosso projeto, tá? A gente fala um pouquinho sobre o nosso tema. Uns minutinhos até todo mundo entrar, sempre dá uns 5 minutinhos. Olá. Oi, professor Walter, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Bem também, graças a Deus. Nossos Ótimo. primeiros minutinhos, até todo mundo chegando e entrando, acabei de fazer os convites e encaminhar aqui. Professor, se me permite, primeiro Claro. agradecê-lo por aceitar nosso convite e dizer que para mim é uma honra muito grande ter você aqui nesse dia com a gente. Só me engrandece. Que isso, prazer é todo meu. É Você uma tá me ouvindo semana. bem? Sim, tô ouvindo. E aí, também tô ouvindo? Tá ótimo, tá ótimo. Hugo, meu amigo, acabou de entrar no Congresso Nacional. Semana que vem tem uma live com ele. Só vou dar um oi pro Hugo que entrou. Aí, tudo certo? Quem sabe faz ao vivo é assim mesmo, né? Tudo certo, caiu. Não, se me permite apresentar um pouquinho do nosso projeto. O Café com Tributo nasceu de um sonho de compartilhar informação gratuita. Eu lembro que na época da faculdade era muito difícil o acesso a gente ter congressos de alta qualidade. Depois, óbvio, né? Fui em muitos congressos da Abradit, inclusive sou membro, com muito orgulho. Sempre que posso, o acompanho nos congressos. Marco, meu amigo, também, um prazer entrar aqui. Prefeitura de Cuiabá presente. Então, um beijão para quem está entrando. Então, o projeto nasceu do sentido de compartilhar conhecimento de forma gratuita por meio dessas lives. E nesses dias de pandemia, a gente pôde ver uma tendência muito forte das questões voltadas para as mídias sociais, nas redes sociais, né? Então, abraçamos esse projeto no sentido de fazer lives voltadas para o direito tributário, para a advocacia tributária, sempre com professores de renome. Eu te agradeço mais uma vez por estar presente aqui. Professor Walter Lobato é graduado, mestre e doutor pela Universidade de Minas Gerais, né? Só nos agradece muito, e presidente aí da Bradit. Então, eu queria dar um oi para o Renzo Grace, que entrou também, muito ativista e político, e faz parte dos cenários de mudança aí do país. Então, um oi para o Renzo, que está aqui também nos assistindo. Olha, a gente está com magistrados, tanto o juiz quanto o desembargador presente, deputado e senador aqui, e o Renzo. Nossa live está de peso mesmo, viu, Walter? Só você vai conseguir isso. É isso, uma honra. Bom, apresentei o professor Walter, inclusive sou membro da BRDT. Eu vou deixar aqui o site depois, porque como o meu Instagram é 100% voltado para o direito tributário e advocacia tributária, acho que é interessante para os colegas que tenham conhecimento, né? É verdade, é verdade. A BRDT hoje desenvolve um trabalho muito interessante. A gente vem tentando acompanhar aí os nossos tempos, né? Ela começou como uma associação que buscava congregar os tributaristas de Minas. Foi fundada aí especialmente com ideias do professor Sacha
Calmon e da professora Misabel. E hoje eu tenho a honra de dar continuidade a esse trabalho para congressos anuais, né? O Congresso das pessoas, e a gente faz eventos durante todo o ano. Um projeto que já estava em andamento esse ano, mas que acelerou por conta desse momento que a gente está vivendo, foi a produção de conteúdo virtual. Então, a gente tem produzido aí três eventos por semana para discutir o direito tributário. É uma associação extremamente plural. Na diretoria tem juízes, procuradores, auditores fiscais, advogados. A gente tem a Bradesco Jovem, que congrega aqueles que têm até 5 anos de formato. Bem legal a associação, vale muito a pena participar. E eu te agradeço muito pelo convite, mas por confiar na Bradesco e ser associada. Eu sou associada com muito orgulho, inclusive, viu? E participo dos eventos. Quem sabe aí, quando essa pandemia passar, a gente não possa retomar as atividades e ter um próximo evento, né? Presencial. Professor, você ia falar que as pessoas estão falando que seu áudio está um pouquinho ruim. Se a gente puder só aumentar... Peraí. Se eu tiver como só aumentar... Deixa eu colocar o fone, que aí melhora. Peraí. Eu pude ver, inclusive, eu sei que não é tema dessa nossa live, mas é importante falar que a BRDT encaminhou um ofício à presidente do CARF, referente ao voto de qualidade, né? Hoje pela manhã a gente teve uma live com o Dr. Bichara, e eles nos engrandeceu muito com a discussão sobre isso. Eu sei que não é tema dessa live aqui, mas de conhecimento de todo mundo, e acho que vale a pena compartilhar. A BRDTV encaminhou um ofício também, né? Com uma nota de repúdio. Foi isso? Não, na verdade, a gente fez um evento sobre o voto de qualidade. A BRDT sobre isso não se posicionou por conta até da sua composição plural, né? Mas nós fizemos 2 eventos, na verdade, sobre o voto de qualidade, para poder as pessoas terem fundamento suficiente para tomarem partido. A nota que a gente encaminhou semana passada, junto com várias outras entidades, foi demonstrando o momento inoportuno e a inconstitucionalidade da criação do empréstimo compulsório para financiar os eventuais recursos para a pandemia. PL 34, é isso mesmo, Exatamente, verdade. exatamente. PL 34, hoje falamos um pouco disso. PL 34 e PL 50 aí nos causam um pouco de receio, né? Porque direito tributário não falta emoção, né? O Brasil sempre indo na contramão dos outros países. Todo mundo, o Hugo aqui do Congresso Nacional pode falar bem isso para a gente. É uma tendência mundial de diminuir os impostos, enquanto o Brasil aí com PLs absurdos de instituição de novos impostos, né? Na verdade, assim, né, Lorena, a gente já vinha antes desse fenômeno, dessa pandemia, desse momento terrível que a humanidade vive, a gente já vinha com uma crítica muito forte ao sistema tributário atual. Então, o sistema tributário brasileiro já estava num patamar de absoluto caos. Quando vem a pandemia, ou seja, um fenômeno que tem repercussões econômicas e sociais tão grandes, ela só ressalta, né? Ela só aumenta aquele cenário anterior. Né? Então, o nosso cenário, que era um cenário de absoluto caos, de um sistema tributário em colapso, ele acaba piorando, obviamente, com um momento, com a crise econômica que a gente está vivendo e vai viver. Justamente isso seria o nosso primeiro tema. A gente tem visto aí que o governo federal adotou algumas medidas, até com finalidade de fomentar a economia e combater a erradicação e disseminação aí do coronavírus, né? Dentre essas medidas adotadas pelo governo federal, a gente queria saber qual a sua visão sobre elas e sobre a eficiência delas. Eu tenho, na verdade, uma opinião. Eu sou presidente da Comissão de Direito Tributário da FEComércio de Minas Gerais, participo da Federaminas, de outras entidades aqui, e eu tenho repetido que a gente tem 2 momentos, né? O primeiro momento é esse momento do isolamento como único remédio indicado, ou pelo menos indicado pela maioria dos cientistas para reduzir a curva, né?
Então, esse é um primeiro momento, e é um momento muito delicado, onde a atividade econômica, do dia para a noite, ela simplesmente desmantelou, né? Os estabelecimentos foram fechados, a atividade econômica foi julgada num patamar muito inferior ao que ela tinha, e um segundo momento, que é o momento pós-isolamento. Para esse primeiro momento, o governo fez uma opção de diferimento dos tributos, de parte dos tributos, né? Nem de todos os tributos. No caso dos tributos estaduais, só daquelas empresas que estavam no Simples. E o que a gente está fazendo, me parece, é julgar um problema para frente. Ou seja, quando passar o isolamento, e se Deus quiser, ele vai passar o mais rápido possível, a gente vai ter um acúmulo de compromissos tributários muito forte, que eu acho que o empresariado brasileiro, ou que a economia brasileira, fundamentalmente marcada por pequenas e médias empresas, não conseguem superar só com essas medidas. No mundo inteiro, se a gente fizer um levantamento, e esse levantamento foi feito, as medidas tributárias envolveram bem mais do que o governo federal fez. E mais do que isso, que me preocupa muito, e outro dia também eu teci duras críticas. Os empresários, clientes e amigos que conheço me dizem, e eu acredito neles, de que o crédito não está chegando na ponta. Ou seja, Não tá. você tem duas opções a serem adotadas nesse momento, as duas ou uma das duas. Redução da carga tributária ou o crédito julgado fortemente para aqueles empresários que passam um momento extremamente difícil. Como esse crédito não está chegando, não estamos vendo redução de taxa nos financiamentos das instituições financeiras, a gente não tem as duas coisas. A gente não tem redução de tributo, porque não houve redução. O que houve foi diferimento, postergação do tributo. E, do outro lado, você não tem o crédito para financiar a atividade, um crédito baixo. Então, eu acho que a gente vai ter, infelizmente, graves e grandes problemas aí pela frente. Com exceção da redução de 50% de Sistema S, que não representa grande coisa e nem grande impacto na vida econômica das empresas, né? Também principalmente das pequenas e médias empresas. Verdade. Compartilha também do entendimento que as posições adotadas foram tímidas e a gente só postergou um problema, né? Porque o final aí do segundo semestre a gente vai ter acumulando bastante a tributação em 2 períodos, né? Então, o que realmente vai ficar pesado para o contribuinte, para o empresariado brasileiro, é no final aí do segundo semestre, em especial os meses de setembro, outubro e novembro, que parece que a maior parcela aí do pagamento dos impostos foram diferidos para essas datas, né? Sobre isso, até entrando no nosso tema, o senhor não acha que iria aumentar realmente a quantidade de inadimplentes, tendo em vista que o governo não adotou medidas ainda de parcelamentos, nem medidas eficazes de redução dos impostos, somente ofertou esse diferimento aí? Lembrando, Lorena, que a gente, como eu disse, vinha de um sistema que estava absolutamente em colapso. Eu não conheço empresa no Brasil que não tenha um parcelamento tributário. Esse parcelamento também, apesar de ser um valor devido no passado, hoje ele é um custo mensal. E, portanto, esse não foi diferido, ou seja, a gente continua tendo o custo tributário. E com um ônus até maior do que o pagamento do tributo corrente, porque se você não paga o parcelamento, você é excluído e a dívida ela é refeita com base na origem, sem os benefícios daquele monte de refis que a gente teve ao longo da história do sistema tributário brasileiro. Então, me preocupa muito a situação do empresariado, o aumento da inadimplência, né? A gente já teve casos no Brasil de julgar que, mesmo com a inadimplência, o tributo é devido. Então, me preocupa muito esse setor. Entrando naquilo que você está falando, aí a gente tem que falar um pouquinho, voltar uns 2 passos para trás, para dizer o seguinte: como que é o nosso sistema punitivo, né? Como que é o direito penal tributário? A gente tem uma realidade bem complicada no Brasil nesse domínio. Não que não tenha que haver a tipificação penal, é óbvio que ela tem que haver, mas a tipificação penal, primeiro, trabalha no campo do ilícito. O tributo trabalha no campo do lícito. Segundo, é preciso ponderar que o Brasil
90 ou mais, 99% dos tributos são lançados por homologação. Ou seja, o contribuinte tem que interpretar a legislação, descobrir a ocorrência do fato gerador, e nós temos várias questões de conflitos de competência entre tributos estaduais, municipais e federais. Então, o contribuinte tem que interpretar a legislação, descobrir a ocorrência do fato gerador, calcular o tributo e recolher o tributo. E ficar durante 5 anos aguardando se aquilo que ele fez foi certo ou errado. Se eventualmente for errado, esse contribuinte sofrerá, independentemente da sua intenção, a cobrança do tributo acrescido de uma multa que chega a patamares de 150 e a depender do entendimento da fiscalização, a 75, e a depender do entendimento da fiscalização a 150, que é a multa qualificada, e mais juros Selic. O que acontece? Então, nós temos um sistema punitivo que ele tem responsabilidade objetiva, na sua maioria das vezes, multas com valores astronômicos, né, que eram multas de patamares da época da inflação. Coitado daqueles que não têm possibilidade de ter uma boa contabilidade ou uma assessoria, né? Que daí fica à mercê e na mão. Exatamente. Um simples erro eventual do contribuinte gera a ele um encargo absurdo. E, além disso, recentemente nós tivemos julgamento do Supremo, na minha opinião não vale nada, mas na minha opinião é uma posição equivocada do Supremo, estabelecendo que o ICMS declarado e não recolhido também poderia ser configurado como ilícito penal. Isso faz com que você jogue na mão do empresário, seja ele qual for, uma carga, uma responsabilidade, um ônus muito desproporcional ao eventual ilícito ocorrido. E aí nós temos, então, um sistema punitivo que só gera acúmulo de créditos tributários. Muito bem. Além disso, você tem um sistema colapsado, que tem uma incapacidade de interpretação enorme pelo volume de normas, excessivo volume de normas. E, para completar a história, um sistema absolutamente litigioso, em que a burocracia estatal só configura a absoluta desconfiança na relação contribuinte-fisco. O fisco tem absoluta convicção que o contribuinte passa o dia tentando achar mecanismos para não pagar tributo, e o contribuinte tem absoluta convicção que o fisco passa o dia buscando mecanismos para autuá-lo. O que acontece com o princípio da desconfiança? Como eu desconfio, eu fiscalizo muito. Então, eu vou criando uma série de obrigações acessórias, um volume absurdo de obrigações acessórias, que coloca o Brasil entre os primeiros lugares de horas gastas para apurar tributo. Então, eu crio um volume, porque eu preciso vigiar. Como eu não confio, eu vigio o tempo todo. É esse sistema que colapsou, é esse sistema que criou o que nós temos hoje, que é um volume enorme de litígios tributários. Segundo o deputado Raul, é um manicômio, né? Um Frankenstein jurídico tributário. E realmente também compartilho desse entendimento. A gente precisa ir urgente da nossa reforma, né? Tão sonhada há 30 anos. Semana que vem a gente vai ter uma semana dedicada a lives sobre a reforma tributária. Quem sabe isso tudo não desague mais uma vez na reforma tributária, né? Eu ia até perguntar justamente sobre isso, a questão do julgado, já que você até pegando um gancho no que foi dito, a questão do julgado, se não me engano, até anotei aqui, 163.334 de Santa Catarina, que criminalizou o inadimplemento pelo não pagamento do ICMS, né? Entendeu que é crime declarar e não recolher o ICMS. Sobre isso, queria saber um pouco mais a fundo da sua visão. Bom, o que acontece? Antes desse julgado, já acontece no Brasil, né, eu tenho 25 anos de advocacia, acabei de ver aí que meu mestre Robson Maia, um dos maiores advogados desse país, está aí, e ele deve certamente conviver com o que eu convivi durante esses anos. O que acontece é que o sistema penal
foi aprisionado pelo sistema tributário para virar um mecanismo de cobrança. De novo, não que o ilícito tributário não tenha que eventualmente ser tipificado criminalmente. Isso daria outro debate. Casos de crime contra a ordem, né? Exatamente. O que não é o nosso caso. O que eu estou dizendo aqui é que o direito tributário, o direito penal, passou a ser forma de cobrança. E eu comprovo essa tese. Primeiro, você tem tipos extremamente abertos. Segundo, se pagar, está extinta a punibilidade. Ou seja, o que eu busco com aquela norma penal não é a educação fiscal, que disse já o ministro Barroso numa decisão sobre o assunto, mas é o pagamento do tributo. Arrecadação. É a arrecadação. O que acontece hoje no Brasil inteiro? E isso eu já fui em diversas audiências. Apesar de ser tributarista, passei a frequentar, né, Ministério Público, delegacia, de grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas, e de casos que as empresas não tinham qualquer dolo, comprovadamente qualquer dolo. Não vou citar os lugares, mas o que acontecia? Termina o processo administrativo, porque você sabe que a configuração do ilícito, segundo a súmula 24, só ocorre após fim do processo administrativo. Até lá está se revisando o ato do lançamento e sequer o Estado sabe se há ou não a tipificação do crime, né? E aí, na súmula 24, como diz um grande criminalista amigo meu, nós criamos uma dicotomia em que, eventualmente, você pode tipificar uma pessoa que já morreu, porque, eventualmente, um diretor de uma empresa cometeu algum ilícito lá atrás, estou falando aqui do ilícito, na época do fato gerador, demorou 3 anos para a autuação, mais uns 3 anos para o processo administrativo. Quando o ilícito se configurar nos termos da súmula 24, pode ser que aquele diretor sequer esteja presente e, portanto, nós estamos afirmando que uma pessoa que já morreu cometeu um crime naquele momento. Mas, enfim, o Ministério Público aqui, eu vi que você estava só pegando esse gancho do MP, está sendo mais espertinho. Aqui eles não estão qualificando em crime contra a ordem, eles estão tipificando como falsidade ideológica ou documentação inidônea, declaração de documento inidôneo, com falsidade de documentação, porque assim o pagamento do tributo não extingue a penalidade. Então a gente tem um duplo trabalho de extinguir a ação penal e de defender também aí no âmbito tributário. Então eu vejo que para o contribuinte isso é muito ruim, é um cenário realmente muito ruim e se agrava nesses dias de pandemia. O que nos chama você não pode criminalizar o direito tributário, né? Isso é um grande erro. E aí você se a gente pegar a história, né, a tendência... Público, as delegacias, o argumento é, vai pagar? Porque se não vai pagar, nós vamos dar início ao inquérito ou à ação penal. Sem sequer apurar se ali há um erro matemático, seja do fisco, seja do contribuinte. Então você cria um cenário em que você desestimula a atividade econômica, em que é melhor deixar o dinheiro no banco rendendo juros do que aplicar na atividade produtiva. Isso é muito evidente. Na medida em que você traz riscos desnecessários, e eu volto a repetir, o ilícito tem que ser combatido, o ilícito penal, mas na hora que você generaliza o ilícito penal, você desestimula a atividade econômica. Por quê? Para que eu vou arriscar ter que frequentar uma delegacia se eu posso pegar o meu dinheiro e colocar no banco? E ele ou investir, de repente, em outros países, né? Que tem uma facilidade tributária muito, muito maior, que a legislação é muito mais clara, que tem um sistema que ajuda aí o contribuinte, como não é o caso do Brasil. Exatamente. Muito bem, aí chega no Supremo uma questão de Santa Catarina, que era, o contribuinte, naquele caso, teria declarado o ICMS, né, destacado na nota, cobrado do seu consumidor, declarado numa obrigação acessória perante o Estado e não recolhido. E se aquilo se tipificava, então, como crime de apropriação do artigo 2º, parágrafo inciso 2 da 837. E aí o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: o contribuinte que de forma contumaz e com dolo de apropriação deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço, incide no tipo penal do artigo 2º, inciso 2 da Lei 837. A primeira pergunta que eu te faço é: o que é contumaz
porque alguns estados alegam que 2 meses não recolhidos já Aqui é é contumaz. Mato Grosso é isso. 2 meses não recolhidos é contumaz. Fica a critério de cada estado, né? Fixar o que é contumaz. Lembrando que matéria penal não deveria ser, não deveria não pode ser regulada pelos estados e Os estados. municípios. O jus puniendi pertence apenas à União. Muito bem. E o segundo ponto é o que é dolo de apropriação. Eu posso ter muito bem uma atividade em que eu fiz o destaque, cobrei do meu cliente, E não recebi. e não recebi. Ou recebi e não tinha dinheiro para pagar, tive que escolher entre o salário e o tributo. Eu acho que isso não é dolo de apropriação. A empresa não se apropriou daquele dinheiro. É De o que a novo, gente entra. não é que o tributo não tem que ser cobrado. A gente está aqui no campo do ilícito penal. Exato. Ninguém aqui está fomentando, né, o inadimplemento, né? Nem isso, e nem arrumando desculpas para o não pagamento, né? Vamos deixar Exatamente. isso bem claro. Mas a gente está Exatamente. discutindo realmente o tipo penal, e eu também compartilho do mesmo entendimento que foi uma perda muito grande para o Brasil e uma tendência muito ruim, né, que se firmou. E o que me espantou é que foi por quase unanimidade, tivemos apenas 3 ministros aí com um posicionamento contrário, né? E o fundamento da concorrência desleal também tem que ser muito bem examinado. Não pode um termo empregado como esse caber tudo, porque concorrência desleal, se eu provar que eu pratiquei um preço a menor do que aquele que o meu concorrente, em decorrência do não pagamento de tributo. E, na minha opinião, sequer eu vi uma aula essa semana, tem até nós fazendo propaganda aqui, no canal do YouTube da Bradet, tem uma Vamos aula compartilhar depois, eu vou te cobrar a aula e vou aqui divulgar para todo mundo. Tem uma aula do professor Chueire sobre isso, monumental, em que ele reexamina aquele caso da América Virgínia no Supremo Tribunal Federal e fala, olha, tem que tomar muito cuidado o que é o poder de tributar e o que é o poder de punir, né? A sanção política que a gente vive sendo praticada. Vejam, essa questão da concorrência. E veja, é muito importante, Lorena, entender o seguinte, essa tese fixada pelo Supremo lida friamente, apesar de eu não concordar com o seu mérito, né, de que o ICMS declarado demonstra a ausência de dolo, etc. Mas, enfim, mesmo tomando ela como base, eu volto para aquela... Essa tese, julgado na prática que ocorre no Brasil inteiro, e é no Brasil inteiro mesmo, de que determinado processo administrativo, independente do mérito, acaba indo para o Ministério Público, salvo alguns estados, né? Minas Gerais, nesse ponto, costuma preservar bem os contribuintes que mostram boa-fé, mas na maioria dos estados, o que acontece é que vai para o Ministério Público. Então, agora vai com a chancela de uma tese do Supremo Tribunal Federal. Então, é muito perigoso, é criar um ambiente de negócios muito ruim. Aqui o Ministério Público é altamente aparelhado nesse sentido. Temos aí o CIRA, né, que foi criado justamente para isso. O GAECO também vem trabalhando, grupo de combate aqui organizado, trabalhando com uma parte tributária. Então, a gente tem visto que o Ministério Público está presente. Eu saúdo o professor que acabou de entrar aqui, Rodrigo Perlim, procurador do Estado, procurador, inclusive, que atuou aí um tempo no CIRA. E a gente vê que o CIRA está junto com a Procuradoria do Estado, Secretaria de Fazenda e Ministério Público. Então, o CIRA é composto por um representante de cada órgão. Então, realmente fica muito difícil para o contribuinte quando a gente luta contra 3 instituições que incorporam esse posicionamento, né? E aí ainda vem com essa roupagem de legalidade do STF. Então, o Mato Grosso realmente cria uma barreira e uma dificuldade muito grande para investimento e a atratividade de investimento também. O que me preocupa de novo, que eu te disse, assim, não é nem só a tese, mas os pressupostos dela. Veja, a gente hoje tem um processo administrativo, apesar de eu conhecer e sempre homenagear vários conselheiros no âmbito estadual e municipal, mas a gente tem um enfraquecimento do processo administrativo, né? Há uma tendência de enfraquecimento desse processo. Para o tributo declarado e não pago,
segundo decisão do próprio STJ, sequer há necessidade de um processo administrativo, ele vai direto para a dívida ativa. Então, o que me preocupa nessa tese, e todo esse procedimento sobre a questão penal, é que não há um filtro adequado para aquele contribuinte que cometeu um erro numa legislação quase impossível de se conhecer, para aquele contribuinte que não pagou porque não tinha a menor condição de pagar, e para aquele contribuinte, aí sim, que cometeu um ilícito penal. O Brasil generaliza a punição, não há proporcionalidade e razoabilidade. Isso faz com que você estimule, ao contrário do que se pretende, você, quando generaliza, você estimula a inadimplência. A gente não diferencia Porque sonegador de inadimplente. Porque fica impossível pagar com o grau de multa que a gente tem. Aí, como ficou impossível de pagar, de tempos em tempos se criam parcelamentos, anistias, para tentar trazer esse contribuinte de volta. Que também seria uma atitude elogiável, mas que ela acaba gerando novamente o estímulo a não pagar, porque de tempos em tempos existem parcelamentos. Então você cria um ciclo vicioso em que você não consegue romper nem a desconfiança, nem a litigiosidade, nem a inadimplência. Se você não romper esses três princípios, o sistema vai ser sempre caótico. E a gente está aí entrando numa tendência de agravar isso, né, com a pandemia. A pandemia veio para nos mostrar o quanto somos frágeis, o quanto nossa legislação em matéria tributária também é frágil, o quanto estamos deixando a desejar aí os empresários que tentam fomentar o país, ao invés de darmos as mãos, estamos condenando, julgando, né, e massacrando com alíquotas altíssimas. As medidas do governo federal foram extremamente tímidas para esse setor que sustenta o país, né? Porque, afinal, quem sustenta o país são a classe de empresários, com os impostos altíssimos que a gente paga. E a lei não tivemos uma lei que regulamenta isso, então a gente nem sabe quem é sonegador e quem é inadimplente, pegando um gancho aí no que você diz. Justamente sobre isso que eu queria perguntar, se nesse cenário de pandemia você visualiza que a gente vai ter uma maior flexibilização desse entendimento ou que os estados vão aplicar à torto e à direita? É difícil. No Brasil, qualquer tipo de previsão é difícil de ser dada. Eu vou dizer o meu desejo e o meu entendimento. E eu espero que o meu desejo seja praticado pela maioria dos estados. Veja, voltando à tese do Supremo, ainda que eu não concorde com ela, mas é o Supremo Tribunal Federal, e enquanto não mudar a jurisprudência, a gente tem que respeitar, ela diz: o contribuinte, e aqui eu grifo, de forma contumaz e com dolo de apropriação. Eu acredito que o termo dolo de apropriação, se comprovado por aquele determinado empresário que ele não cometeu qualquer dolo para apropriar daquele valor, e sim que ele não tinha, ou que ele tinha inadimplência, ou que ele não tinha a menor condição de pagar o tributo, eu acredito que essa tese não pode ser fixada. Eu acredito que os estados não podem, no momento em que o país vai passar por uma grande recessão, em que economistas apontam um PIB negativo, que já com projeções, às vezes, de 5% negativo e até mais, 5%. Eu não posso imaginar que algum estado, nesse momento, queira, ao invés de fomentar a atividade empresarial, desestimular a atividade empresarial. Então, esse é o meu desejo. Agora, se você me perguntar, nós temos um federalismo bambo, nós temos estados com um desequilíbrio fiscal absurdo e com uma perda de arrecadação enorme. Eu temo muito que seja utilizado ainda mais o expediente penal, e aqui eu grifo, penal não filtrado, ou seja, qualquer contribuinte, sem analisar o mérito, eu temo que esse expediente seja utilizado
para pressionar o pagamento do tributo. O que a gente tem visto, até recebi tanta pergunta para essa live sobre isso. Recebi, sem brincadeira, umas 8 repetidas, assim, sobre o mesmo tema. Eu juntei mais ou menos em uma pergunta só. Como a gente teve aí a tendência de declarar crime, né? De tipificar como crime o tributo declarado e não pago. Nesses tempos de pandemia, a solução é, então, deixar de declarar, porque uma vez que eu não declarei, então não estou incluída aí na tipificação penal de crime. Pois é, mas você veja, duas coisas importantes sobre isso. Primeiro, olha a que ponto nós chegamos. Né? De você Agora sou sonegadora, para não ter crime, para não você ter que crime. refletir se vai ou não declarar o tributo devido para não cometer o crime. Na minha opinião, tem que declarar. E segunda reflexão que eu faço, né? Quando o Supremo julgou, de novo, mesmo discordando do entendimento dele, de que o ICMS destacado na nota e recolhido, ele é um crime de apropriação, eu acho que não se configura, mas enfim, mesmo partindo da premissa dele, o que ele diz, se a gente olhar as razões do voto, de novo, com as quais eu não concordo, mas as razões de decidir, ele fala em o fato de você ter cobrado o ICMS de determinado contribuinte e não recolhido aos cofres públicos. Isso vai depender da declaração. Então, na minha opinião, tem que declarar, tem que tomar uns cuidados devidos para não configurar esse dolo de apropriação. Por exemplo, demonstrar a ausência de condições de pagar aquele determinado tributo, se chegar a isso, demonstrar... Estou vendo aqui... Resende, tributarista aqui do Mato Grosso também. Não, mas é mais uma observação importante naquelas 3 que eu fiz. Né? Além de, para mim, não mudar o que o Supremo falou, porque ele falou do ICMS que você cobra e não repassa, além de você incorrer na impossibilidade de demonstrar a sua boa-fé, ele lembrou bem o Resende de que isso também, não declarar eventualmente a forma como se puder, pode se configurar um crime de sonegação de dados. Né? Então, você sai de um tipo penal e vai para o outro. Então, eu acho que tem que declarar e acho que tem que comprovar, eventualmente, a inadimplência com dados da atividade econômica. Apesar de eu condenar, de eu discordar da tese fixada pelo Supremo, eu estou aqui partindo dela como premissa. Agora, que dificuldade, né? Como que a gente vai comprovar que não pagamos? Por que não pagamos? Porque a gente já vai estar respondendo aí um processo criminal, né? Provavelmente. Sim. Além de um tributário, um criminal. Que eu falei, sem um processo administrativo para eu demonstrar. Então, eu gostaria muito, e outro dia eu fiz um apelo a um procurador de um estado do Nordeste, falando isso. Eu gostaria muito que as procuradorias fossem reestruturadas para que houvesse um controle de legalidade naqueles casos em que houve falha no processo administrativo ou que houve ausência de processo administrativo, para que ali fizesse um filtro e, efetivamente, se utilizasse da ação penal para aqueles casos em que há claramente fraude, dolo, simulação, sonegação, mas não para o contribuinte que está tentando se reerguer. E agora o apelo aumenta, porque é o contribuinte que está tentando sobreviver a essa loucura que foi tomada pelo mundo. A gente colocou todo mundo no mesmo saco, né? E estamos aí tipificando e qualificando todo mundo realmente como sonegadores e não mero inadimplentes. Chegou uma observação importante aí do Decifrando Tributário. De fato, a demonstração de dolo deve ser por... Mas veja, nós temos casos, primeiro, em que no âmbito... Eu já também briguei com isso. Aliás, já briguei quase tudo. Né? No âmbito do processo administrativo, eu já tive casos em que, no processo administrativo, eu consegui retirar os diretores por conta da não aplicação do artigo 135, consegui reduzir a multa qualificada para a multa normal, ou seja, o julgador 20%. Administrativo disse, aqui não há dolo. Tanto não há dolo que eu estou tirando os diretores com a obrigação e tanto não há dolo que eu estou reduzindo a multa para 75, que é a multa normal.
Aí, bom, então, já que o senhor fez isso, aquela representação para fins penais perdeu o objeto. Ah, não, eu não tenho competência para dizer sobre isso. Claro que tem. Se o processo administrativo demonstrou que não há dolo a ponto de retirar a multa qualificada e de retirar os diretores do 135, é óbvio que a representação penal perdeu o objeto. Então, mas eles não entram nisso, porque dizem que não tem competência. E outra coisa, o tributo declarado e não pago, segundo o STJ, é crédito não contencioso. Portanto, não tem nem processo administrativo. Tem competência para ingressar com a ação penal, mas não tem competência para apurar os fatos, né? Fica aí o questionamento. Professor, entrando, que aulão, estava parando aqui para refletir, que aulão. Olha, eu estou com um caderno, sem brincadeira, só de anotação, real de aluna, tá? Então, aprendo muito e aí essas lives... Isso é por gostar demais de direito tributário. É verdade. Essas lives nos oportunizam cada banho de conhecimento que a gente... Eu fico até realmente impactada. Eu anotei aqui essas últimas palavras, porque a gente aplica muito, principalmente nessas questões. Mato Grosso é bem incisivo na questão de qualificar como crime, e aqui quase tudo vai para o CIRA. Então, para mim, mais uma vez, muito obrigada. Hoje pela manhã, pegando um gancho aí no que o Dr. Bichara falou, na live de cedo, ele disse que tem... grande advogado. Colega da Nacional, tanto o Bichara quanto o Dr. Igor, que fez a defesa do recurso aí, infelizmente vencido aí no STF, né? Bom, o Dr. Bichara disse que... da inadimplência. Em respeito à inadimplência, principalmente para declarar, e ele também compactua do entendimento que tem que continuar declarando, ele tem entrado com ações judiciais com base na portaria 12, convênio 169, para postergar o ICMS, né, aplicando esses entendimentos, mas ele não está pedindo só a postergação, ele está pedindo a postergação e já o parcelamento em 24 vezes. Na verdade, em 60 vezes. A gente suscitou 24, ele falou, não estou pedindo 24 não, estou pedindo em 60. Inclusive com a multa de 0,1% ao dia, e ele também nos explicou bastante sobre isso. O senhor acha que talvez essa seja a saída para minimizar a inadimplência, tendo em vista que o governo federal, que deveria já ter sinalizado um parcelamento, não fez até o momento? Eu tenho ações também, tenho acompanhado de perto as decisões sobre a portaria 12 e sobre as ações também no âmbito estadual e municipal. Eu fico muito triste, porque a gente, de novo, aumenta a litigiosidade, de novo, leva ao judiciário uma atitude que deveria ser do próprio governo federal, do Congresso Nacional, do Legislativo Federal e do Executivo Federal, né? E você levar para o judiciário, que eu concordo 100% com o meu colega Bichara, de que é uma forma até de demonstrar a boa-fé do contribuinte, mas o problema de você levar para o judiciário é que você cria uma desigualdade muito grande, né? Determinado contribuinte consegue eliminar e o outro contribuinte não consegue. Então, aí sim, você está criando a concorrência desleal. Não por culpa do judiciário, mas porque o judiciário trabalha com uma multiplicidade de varas, né, de entendimentos. A interpretação múltipla faz parte da própria teoria da argumentação do direito, mas você cria situações de absoluta falta de isonomia. Então, isso é ruim para o país, isso é ruim para a economia, isso é ruim para tudo. Apesar de concordar com o doutor Bichara de que é um caminho e que ao advogado cabe a luta pelos interesses do cliente mesmo, eu acho que você cria um ambiente muito ruim. Porque a gente resolve o problema do cliente, né? Exato, acho que a gente não consegue resolver o problema da sociedade, coletividade como um todo. De repente, aí fica uma sugestão... E às vezes não resolve do cliente, né? Porque se você não consegue eliminar, o cliente ainda fica bravo que você não conseguiu. Porque o outro conseguiu e você não, né? É verdade. Mas de repente fica aí uma sugestão de um ofício, né? Aí para o governo federal, Vanessa Canaldo, que vamos ter live com ela provavelmente semana que vem, até pela OAB, para que inclua aí nas suas medidas um parcelamento. Evitando assim que a gente também abarrote o poder judiciário, né? Aquilo que eu te disse, eu acho que a gente tem dois momentos. O momento da época do isolamento, em que atividades econômicas foram levadas a zero, né? Você via aí filas de carros dos aplicativos entregando nas locadoras que ficaram proibidas de circular, você viu comércios fechados, você viu hospital
o hospital, inclusive, conseguiu aqui uma associação, conseguiu uma liminar aqui em Minas para postergar, porque, veja, o hospital hoje trabalha com a atividade menos lucrativa dele, que é o CTI, né? Então, aquilo que é lucrativo ele não consegue ter. Então, é um momento de extrema dificuldade para todas as atividades econômicas. E ainda Então, cumprindo bastante decisão judicial que manda, né, acatar aí. Exatamente, exatamente. Então, o que a gente tem que fazer é, tudo bem, essa primeira parte, eu acho que não foi satisfatória ainda as atitudes do governo, só postergando tributo, é a minha opinião. Mas vamos pensar na segunda fase. Quando o isolamento acabar, nós vamos recomeçar a atividade econômica de forma muito morosa e, portanto, nós vamos ter uma retração na economia. Todos os economistas apontam um PIB negativo. É hora de um grande pacto nacional para financiar essa atividade econômica, reparcelar os créditos tributários, sejam os passados, sejam os atuais, utilizar o instrumento da transação que foi colocado já aí, com uma lei já promulgada sobre isso, e criar um ambiente onde o empresário possa ter um certo período de tranquilidade para aqueles que forem sobreviver. Muitos ficarão pelo caminho, mas os que sobreviverão, eles precisam da ajuda do governo para que possam retomar sua atividade econômica. Porque sem ela nós não vamos ter emprego, não vamos ter tributo, não vamos ter economia, e aí a crise só piora. E aí, pegando um gancho, inclusive no seu primeiro ponto da conversa, aqui a gente tem visto também, tem conversado com clientes, empresários, e eles nos têm relatado que aquele pacote econômico de 750 bilhões, dentre eles 400 bilhões para fomentar a economia mesmo, em dinheiro em caixa, que foi disponibilizado aí para os bancos, realmente não está chegando na ponta. E então, as medidas do governo federal tributárias são tímidas, né? Não solucionam um problema e lá na frente não dão possibilidade de parcelamento e o dinheiro anunciado realmente também não está chegando. Então, a gente vê que estamos entrando num momento que vai colapsar, né? Fatalmente vai colapsar a economia. É triste nesse cenário que a gente tem visto, parece que o governo deu uma esfriada aí nas medidas, e em anunciar medidas. Estamos passando também por uma crise política muito grande, nem vou entrar nisso, né? Então parece que o governo federal se voltou para a crise política e esqueceu a crise econômica, que nos assola e é muito grande. Então fica aí uma sugestão para a Associação Brasileira de Direito Tributário, que a gente sabe o peso que tem, de repente fazer um ofício aí, sugerindo um parcelamento, né? Não, temos que buscar isso sim. Temos que buscar, na verdade, eu acho que a sociedade civil agora tem uma força e uma importância muito grande, né? Não só exigir do Poder Executivo, mas a gente não pode esquecer que a gente tem um legislativo, né? Então a gente tem que exigir do Congresso Nacional também medidas, ou sugestão de medidas, ou projetos de lei que demonstrem claramente a intenção de um pacto a favor da atividade econômica. Só isso que pode salvar o país pós-isolamento. Doutor Walter recebeu uma pergunta aqui. Essa reforma tributária eu vou fazer porque eu sou uma apaixonada pelo tema. Doutor Walter, você acha que alguma das propostas da reforma tributária que estão em pauta amenizam a crise? Lembrando que a gente tem duas PLs, né? A 45 que tramita aí pela Câmara e a 110 que tramita pelo Senado, que é uma roupagem daquela PL do deputado Rauli e aí também encampada pelo Eurico de Santi, né? Na verdade, assim, Gilberto, obrigado aí pela pergunta. É uma pergunta difícil de responder, porque eu não sei nem se ela amenizava a crise anterior. Ela buscava uma simplificação da tributação sobre o consumo, tinham pontos extremamente positivos, que na verdade já estavam na Constituição, que nós não cumprimos, que é a não cumulatividade plena, o fim da seletividade, porque não deu certo, né? A gente tem um regulamento do IPI com mais de 400 páginas, que a gente não sabe nunca para onde que o produto se classifica. Tinha muitas coisas positivas. Mas ela tem dois problemas, né? Ela talvez nem problemas, ela tem dois pontos importantes. Ela tem uma fase de transição, que são 10 anos, eu acho, e além dessa fase de transição, ela proíbe qualquer incentivo fiscal para o IBS, né? Ou para o IVA, no caso da 110. O país vai precisar de incentivos fiscais pós-isolamento para poder sair desse PIB negativo que a gente acumulou ao longo dos últimos 10 anos. O Brasil não cresceu e até reduziu se considerarmos o fenômeno inflacionário.
E o segundo ponto ela só vai dar efeito daqui a um tempo. Então, eu acho que a gente precisa discutir reforma tributária, a gente precisa desonerar o consumo, onerar mais a renda e onerar mais o patrimônio, mas você não consegue fazer isso da noite para o dia, né? Não se consegue virar a página, trocar o pneu com o carro andando. Vai ter que ter uma fase de transição. A minha preocupação além disso, nós precisamos criar mecanismos imediatos para recuperar a atividade econômica. Eu não posso falar para o empresário que está há muitos anos em substituição tributária, que deixou de ser técnica de arrecadação, técnica de praticidade, virou técnica de arrecadação. De arrecadação. Eu não posso virar para esse empresário e falar, aguarde mais 10 anos. É a mesma coisa de dizer o sujeito que está afogando, não tem mais oxigênio, e falar assim, aguarde que o corpo de bombeiro vai chegar daqui 1h30. Morreu já. Então, eu acho a reforma muito relevante, acho que as propostas que estão no Congresso trazem ótimas reflexões, precisam ser complementadas, mas eu acho que nós precisamos também pensar em atitudes de resultado imediato, porque não tem como esperar. E mais do que isso, Lorena, eu te chamo para um novo debate depois, porque eu estou dizendo nos últimos tempos que o nosso direito tributário está absolutamente em crise diante da pandemia. Nós vamos ter uma aula do professor Heleno Torres, no YouTube agora, da Bradt, às 19h30, que ele vai falar do orçamento de guerra. O Brasil está remodelando tudo aquilo que construiu no direito financeiro. Nós estamos questionando se o Estado mínimo é o Estado ideal mesmo, porque hoje quem está socorrendo é o Estado. Nós estamos questionando o federalismo, porque hoje quem está socorrendo o cidadão são os estados e os municípios. Nós estamos questionando a destinação de impostos para a saúde e a gente discutindo o direito tributário, a repartição em 5 espécies, em que para a saúde havia o financiamento próprio do artigo 195. Então, há uma série de questionamentos em torno da teoria geral do direito tributário que precisam agora ser revistas, né? Essa questão mesmo que você me chamou para a live, que é a criminalização do direito tributário, nessa nova realidade tem que ser revista. Tudo tem que ser revisto. O mundo virou de cabeça para baixo. Me lembra muito, mais do que nunca, a teoria tridimensional do professor Miguel Reale. Fato, valor e norma. O que a gente tem visto são normas... a gente sabe, né, que a norma surge de um fato. Então, primeiro a tipificação de um fato, a existência de um fato gerador, depois atribui-se um valor e, por último, edição de uma norma, né? Promulgamos aí uma norma. E nesses dias de pandemia, estamos diante de um cenário totalmente novo, onde o nosso antigo direito já não vale de mais nada. Então, as medidas estão sendo tomadas aí quase que diárias. Então, a gente vê novas normas sendo publicadas numa quantidade também e numa velocidade muito grande, onde a gente mesmo quase não consegue acompanhar, para que elas se adequem a esses novos fatos. Então, estamos reinventando o direito dentre eles. O que nos chama bastante atenção é o direito tributário. A gente está com 6 minutinhos até entrando nesse gancho da inovação do direito tributário e dessa promulgação de quantidade de novas normas. Eu queria muito que você deixasse sua mensagem para a gente sobre o papel do advogado tributarista nesses dias de pandemia. Olha, Lorena, primeiro eu quero te agradecer muito o convite, foi super agradável o papo. Pode me Passou chamar voando, né? Aceitarei, passou voando. Eu vejo de duas formas. Primeiro, a gente está se adaptando ao mundo novo, né? Eu tenho um filho de 20 anos, eu tenho uma filha de 13 anos e eu estou já nos meus alguns anos, que não se revelam. Eu também tenho alguns anos. Mas o que eu vejo é que nós estamos vivendo um mundo absolutamente novo. E nesse mundo novo, assim como os empresários lá perante o direito tributário, nós também temos que nos adaptar, né? Nós temos a primeira fase, que é uma fase de espanto. Alguns conseguem produzir, outros não conseguem produzir. Eu estava outro dia vendo um vídeo muito legal, dizendo assim, calma, o isolamento não significa corrida de produtividade, porque nós criamos uma pressão para que o mundo continue na corrida que era. Esse mundo não vai mais existir. Nós vamos ter um novo mundo.
Se é melhor ou pior, se as pessoas vão melhorar ou piorar, nós vamos descobrir lá na frente. Mas é um novo mundo, com uma nova velocidade. E, portanto, as pessoas não têm que se preocupar tanto e, nesse momento, se manterem ativas, produtivas. É preciso se manter viva, se manter com saúde. Assim como o empresário, nesse momento, ele tem que preocupar em se manter vivo, se manter com saúde. Num segundo momento, tanto para o empresário como para os profissionais do direito, o que a gente vai ter que fazer é adaptar esse novo mundo, novas materialidades tributárias, um déficit fiscal mundial, todos os países entraram em déficit fiscal, um direito tributário que precisa voltar nos valores constitucionais para induzir crescimento econômico e reduzir desigualdade social. O país não pode conviver, aliás, o mundo não pode conviver com o grau de desigualdade social que a gente tem. Né? Nós chegamos aonde chegamos exatamente por conta dessa desigualdade absurda e dessa falta de estímulo à atividade econômica nos países menos desenvolvidos. Então, tudo isso vai ser colocado num pacote para a gente enfrentar. O meu pai, quando eu comecei direito tributário, na verdade, eu estava em outro ramo, e eu falei, consegui uma oportunidade no tributário, vou contar em 1 minuto que está acabando, consegui uma oportunidade de direito tributário, e eu cheguei numa empresa, no departamento jurídico, e falei, meu pai, o que eu faço? Aqui só tem gente com 20, 30 anos de experiência. Ele falou, descubra o que eles não fazem e passe a fazer. Eu acho que é a mesma coisa. Nós vamos enfrentar uma realidade nova e aos jovens tributaristas, continuem amando o direito tributário, abrindo a cabeça, porque se o direito não acompanha o fato social, ele perde. Pessoal, para mim travou. Para vocês travou? Só me avisa. Aproveitando sua oportunidade, agradecer ao Dr. Márcio Guedes, magistrado da Vara de Fazenda, que sempre tem um olhar aí muito sensível para o empresariado e para essa questão da mão pesada do Estado. Então, para mim, travou na frase do seu pai. Tá, meu pai dizia, se você está trabalhando com advogados de 30, 40 anos de experiência, faça diferente deles, porque isso no futuro será reconhecido. Então, aos jovens tributaristas que enfrentarão um mundo absolutamente novo, façam diferente, busquem as novas oportunidades, porque as oportunidades se fecham no mundo velho, mas milhares de outras oportunidades se abrem no mundo novo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Que aulão, viu? Que aulão. Eu que agradeço, só tenho a agradecer. Muito bom estar com você nessa 1 horinha. É muito enriquecedor. Eu falo para todo mundo que está aqui, que para eles é uma chuva de conhecimento e para mim, estou ativamente, assim, escrevo muito. Realmente é uma das lives que eu mais gostei de fazer e tenho que compartilhar isso com você. Muito obrigada mesmo. E só lembrar o seguinte, direito penal é a última raça e não a primeira no direito tributário. Vou anotar, meu primo é criminalista, está aqui, eu vou fazer uma live amanhã com o promotor, vou falar isso com ele. Vou assistir só para ver essa cena. Entramos aí nos nossos 20 segundinhos. Então tá, ótimo. Obrigada, viu? Tchau, tchau, professor. Um beijo a todo mundo que mandou um abraço aí.